amigos, meu nome é Rieri Dutra e eu ajudo guitarristas a criarem solos do zero. No início da minha caminhada eu ficava intrigado quando eu via os guitarristas famosos fazendo um improviso ou um solo. Eles sabiam exatamente todas as notas da escala sem hesitar. E eu pensava, como ele memorizou essas notas? Às vezes eu via outros guitarristas falarem de escala com uma coisa simples, com uma certa simplicidade. Sabendo as notas como se fosse algo como 2 mais 2. Durante anos eu fiquei com essa dúvida: como eles conseguem memorizar todas as notas da escala? E eu não me refiro apenas a uma escala, estou falando de uma simplicidade para memorizar as notas de todas as escalas naturais. Agora, o que seria isso? O que seria capaz de simplificar o processo de memorização das notas das escalas? Eu sabia que existia um atalho, só não sabia qual, mas eu estava disposto a fazer o que fosse preciso para descobrir. Você já ouviu falar aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, foi exatamente o que aconteceu comigo. De tanto eu pensar, estudar e praticar, eu achei o santo graal. Ou seja, encontrei o atalho que tanto eu procurava. Agora tenta imaginar minha felicidade ao descobrir algo que facilitava, simplificava toda aquela dificuldade que nós, guitarristas, encontramos quando nos deparamos com a memorização das notas de uma determinada escala. Muitos guitarristas acham que a solução seria memorizar padrão de escala, ou seja, memorizar os desenhos e executar as notas sobre ele. Mas não é verdade, porque a forma de tocabilidade que eu observava nos guitarristas famosos era uma forma livre de tocar. Aí você deve estar se perguntando, como assim, Rieri? Eu vou explicar. Memorizar um padrão de escala seria o mesmo que memorizar um shape, ou seja, um desenho de uma determinada escala. Até aí tudo bem, mas pensa comigo. Como eu vou tocar em todo o braço de forma livre, independente da direção, seja na horizontal ou na vertical? Um desenho de escala não vai resolver esse problema. Por isso, esse atalho não pode ser um simples desenho de escala. Por que eu sei que isso é um atalho? Primeiro, porque é algo muito simples. Todo atalho tem essa finalidade, encurtar e simplificar, não é mesmo? Segundo, porque através desse atalho eu tenho liberdade para tocar qualquer escala natural em qualquer região sobre o braço do instrumento. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui agora. A Ju está me ajudando. Escolhe uma escala aí, Ju. Escala de Mi. Mi. Vou tocar a escala de Mi sobre essa região aqui, ó. Agora, se eu estiver solando, eu tenho que fazer isso com liberdade sobre o braço. Então, eu vou tocar as notas aleatórias, mas dentro da escala de Mi.
impressionante como esse atalho muda todo o jogo. Eu confesso que não foi fácil descobrir, nem foi também da noite para o dia. O atalho tem a função de simplificar, mas para descobrir o atalho, eu gastei anos pensando e estudando sobre o assunto. Uma vez eu estava ensinando isso para um dos meus alunos, E ao ver a felicidade dele por saber fazer uma escala em qualquer região do braço, de forma livre, tocando e improvisando mesmo, eu pensei, cara, isso não tem preço. Como uma informação pode ser valiosa desse jeito? Em minutos, ele descobriu algo que mudou o jogo para ele. Por ser um atalho muito simples, ele começou a tocar e a utilizar na minha frente e fiquei de cara. Eu gastei anos para descobrir e ele em minutos tendo a vida resolvida. Lembra quando eu falei que eu gastei anos pensando e estudando sobre o assunto? Pois é. Bom, com isso eu confesso que tive uma certa de resistência em ensinar isso de forma gratuita, sabe? Mas quando vi a felicidade no olhar daquele aluno que mencionei, ele pegou o atalho e começou a executar instantaneamente. E eu me senti muito realizado por ter simplificado o processo para ele. Foi aí que decidi abrir mão daquele sentimento egoísta por um sentimento de altruísmo. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Por mais difícil que seja de acreditar, eu vou te dar de forma gratuita o que me custou muitos anos. Por que eu faço isso? Eu quero compartilhar minha descoberta, assim como outros fizeram por mim. Eu também vou fazer a minha parte. Para você executar o atalho, você precisa conhecer a escala cromática. Você não vai conseguir executar esse atalho se você não sabe a escala cromática. Olha, a escala cromática é bem simples. Se trata de todas as notas que utilizamos dentro da música. Ou, se você preferir, as 12 notas musicais, que são elas: Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá e Si. Nesse exemplo que eu acabei de falar, eu fiz a escala cromática de Dó. Se quisermos fazer a escala cromática de Sol, seria a mesma sequência, começando da nota Sol. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá e Fá sustenido. Agora que você já sabe fazer uma escala cromática, podemos executar o atalho. Só lembre de praticar bastante a escala cromática para não ficar perdido no atalho, ok? Então, meus amigos, agora eu vou falar o que descobri, o atalho que vai mudar tudo para você. Lembra que falei que ele é extremamente simples? Atalhos são assim. Quando ouvimos a explicação, ficamos admirados com a tamanha simplicidade. E um pouco também revoltados, pelo fato de não termos pensado nisso antes. Mas é assim mesmo, tá? Olha, todos nós sabemos a escala de Dó, que seria Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Essas são as notas que aprendemos ainda quando criança. O atalho nada mais é que um pensamento contrário. Em vez de você pensar nas 7 notas que você quer memorizar, você pensa nas notas em sustenidos que compõem aquela escala. Por exemplo, digamos que queremos memorizar a escala de Sol, que seria as seguintes notas: Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Essas são as notas da escala de Sol. Agora pensa comigo,
As notas Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi são novidades para você? Acredito que não. Eu acredito que você já tenha até ouvido falar dessas notas. Lembra da escala de Dó que mencionei? Essas notas são as mesmas notas da escala de Dó. O que mudou? Não mudou nada, só muda o ponto de início, na verdade, que nós passamos a começar do Sol. Então você não precisa memorizar essas notas. Se você parar para pensar, você já memorizou elas. Repara que você já sabia ter essa sequência. O atalho tem um pensamento contrário, por isso você não deve focar nessas notas. Você tem que pensar nas notas em sustenidos que tem na escala, ou seja, o Fá sustenido. Esse é o segredo. Para memorizar a escala de Sol, você memoriza a escala com apenas uma diferença, o Fá que virou Fá sustenido, sacou? Aí todas as vezes que você quiser fazer a escala de Sol, você vai precisar lembrar apenas de uma nota, Fá sustenido, pois as outras notas são as naturais que você já sabia. Aí fica fácil. Qual é a escala de Sol? Aí é só você lembrar da escala com todas as notas naturais, começando do ponto do Sol e acrescentar uma nota em sustenido. Logo, a escala de Sol é Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi e Fá sustenido. Então, essa escala tem uma nota em sustenido, o resto é natural. Aí você não precisa memorizar todas as notas, você memoriza uma nota. Nessa escala de Sol, a nota que você tem que memorizar é o Fá sustenido. Agora eu vou te mostrar uma forma cronológica para facilitar ainda mais a memorização de todas as escalas naturais. Repara que na tabela eu coloquei as escalas em ordem cronológica. A escala de Dó não tem sustenido, por isso ela é a primeira. A escala de Fá eu coloquei como segunda, porque ela tem uma nota em sustenido. Mas essa escala vamos substituir o Lá sustenido por um Si bemol, que é a mesma nota. Ah, mas por que substituir se é a mesma nota, né? Pensa comigo, se pensamos que a escala de Fá tem Lá sustenido, nós corremos o risco de pensar que ela também tem a nota Si, e na verdade ela não tem a nota Si. Para não ter confusão, nós vamos pegar o Si e colocar o Si bemol. Assim eu sei que ela não tem Si, ela tem Si bemol. A escala de Sol foi a escala do exemplo anterior. Ela contém apenas uma nota em sustenido, o Fá sustenido. A escala de Ré já tem duas notas em sustenido, o próprio Fá sustenido mais um Dó sustenido. Então essa escala vai ficar da seguinte forma. Lembra da sequência, hein? Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si e Dó sustenido. Você foca nas notas em sustenido, ok? Já a escala de Lá tem três notas em sustenido, o Fá sustenido, Dó sustenido e agora a terceira nota que será o Sol sustenido. Seguindo a mesma ideia, a escala de Mi terá quatro notas em sustenido, Fá sustenido, o Dó sustenido, o Sol sustenido e agora o Ré sustenido. Chegamos então na última escala, a escala de Si. Nessa escala você pode pensar nas seguintes notas em sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, o Ré sustenido e o Lá sustenido. Ou você pode pensar que ela tem todas as notas em sustenido. Todas as 5 notas em sustenido essa escala possui. Bom, meus amigos, espero que com esse atalho você possa ter liberdade para criar e tocar. E como foi para mim, espero que seja também para você, libertador. Meu nome é Riele Dutra e eu ajudo guitarristas a criarem solos do zero. Nos vemos em breve, hein? Fui!